Quero desafiar-te a meditar por 40 dias para iniciar a transformação da tua vida. Olá, o meu nome é Carla Prata e bem-vinda aqui ao meu canal. A partir de amanhã vou disponibilizar aqui no meu canal uma meditação diária às 6 da manhã por 40 dias, para que possas iniciar o dia com uma vibração mais alta, mais tranquila, melhor, mais gentil para ti e para com quem te rodeia. Pois é, hoje eu vou-te falar de meditação. Eu posso dizer que eu fugi disto durante muitos anos. Porquê? Porque só o facto de pensar em sentar-me 5 minutos, sem fazer nada, com os olhos fechados, a minha mente, às vezes, quando eu tentava, a minha mente era uma loucura, era ir só buscar as coisas que eu tinha que fazer, os problemas que estavam a acontecer, as situações que estavam a ocorrer, as pessoas com que eu me estava zangada e pessoas que eu tinha que dizer isto, dizer o outro. A minha mente ia buscar tudo. Era uma loucura daqui dentro da minha mente. Então o facto de me sentar 5 minutos parecia algo irreal para mim. Com o processo da ciclicidade, com o eu viver ciclicamente, entender o que é esta questão da ciclicidade na nossa vida, dos ciclos na nossa vida, é que comecei então a entender e compreender perfeitamente o que era esta questão da meditação e o quanto ela nos ajuda. E não adianta fazermos processo. Eu fiz montes de terapias, montes de processos, tirei montes de formações, fiz montes de coisas, aprendi de tudo e mais alguma coisa. Mas sem a questão da meditação, sem este fator importante que é silenciarmos um pouco, que é irmos perdendo um pouco, nada adianta. É só informação, mas não existe a compreensão. E é a meditação que nos traz essa compreensão. Não só a meditação, também o dormir, mas isso vou falar noutra altura, mais lá para a frente. Agora a questão hoje é falar sobre a meditação. Então, mas o que é esta questão? O que é isto de meditar? O que é mesmo meditar? Meditar, como eu costumo dizer, é meditar. No fundo, a meditação é o processo que tu precisas para fazer as pazes contigo mesma. Porquê? Porque esta loucura, esta questão mental, nada mais é do que um conflito dentro de ti. São vários pensamentos, vários lados a puxarem para vários sítios, e isso é um conflito, é uma guerra que existe dentro de ti, dentro da tua mente. Então, a meditação, o te editares, é exatamente o processo que tu precisas para fazer as pazes contigo mesmo. É o início, é assim o passinho gigante que vai fazer toda uma diferença. Por isso, se estás numa altura difícil da tua vida, estás numa altura complicada, começa a meditar, começa a recolher-se, começa a ir para dentro por alguns minutos, por algum tempo, para conseguires trazer essa compreensão, para conseguires compreender o que é que realmente está a passar contigo mesma. Porque esta mente acelerada, esta mente confusa, esta mente com dúvidas, esta mente ansiosa, esta mente cheia de preocupações, nada mais é do que esta uma mente conflituosa, uma mente que está em conflito, uma mente que está em conflito consigo mesma. É uma mente que tem várias vozes dentro de ti, várias vozes do passado. É a voz da mãe que te disse que não podias fazer isto, é a voz do pai que disse que tu não podias fazer aquilo, é a voz da mãe que diz que depois tu tens que fazer aquilo, às vezes coisas completamente contrárias àquilo que te negou. É a voz da avó, é a voz do avô, é a voz dos irmãos, é a voz dos tios, é a voz dos amigos, é a voz dos professores, é a voz da sociedade. Está dentro da tua cabeça e que cada um puxa a brasa à sua sardinha. No fundo, são memórias que estão dentro de ti e que tu, no fundo, pensas que és tu, né? Que é aquilo que te move, mas não. Toda esta ansiedade, toda esta loucura, todo este excesso de pensamento, este pensamento acelerado, nada mais é do que um conflito entre todas estas vozes, todas estas memórias que estão ainda bem vivas dentro de ti. Tudo isto é uma ansiedade, não é? A gente sentimos como se estivéssemos sendo atacados. A gente sente, com estas vozes todas, a gente sente que estamos a ser atacados. Estamos a ser atacadas de todo o lado. Esta ansiedade vem dessa sensação de ataque. Esta sensação de que algo de mau nos vai acontecer. E porquê?
Porque nós estamos focadas durante todo o tempo mais ao mundo externo. Estamos focadas no que acontece lá fora, do que os outros fazem, do que os outros dizem, do que os outros nos podem fazer, do que aquilo... Nós estamos focadas naquilo que precisamos de cumprir, de tarefas, de metas, de objetivos. E não há problema nenhum, temos tarefas e metas e objetivos. Mas isso não é assim tão importante como a gente, como nós pensamos que foi, como nos foi feito entender. Uma mente ansiosa, ela cumpre sonhos, ela cumpre metas que se tornam em pesadelos. Ok? Fica com esta. Mentes ansiosas, elas cumprem metas, elas cumprem sonhos que se tornam mais cedo ou mais tarde em pesadelos na sua vida. Porquê? Porque veio desta fonte de ansiedade, vem desta fonte, desta vibração de medo, ok? Foi um medo que moveu, que nos move para fazer essas metas. A gente ficamos focadas no exterior, focadas na ação, focadas no comportamento, focadas no que é mais superficial, que no fundo é o mundo físico, e esquecemos do mundo enorme, o universo gigantesco que existe dentro de nós. A ansiedade nada mais é do que um foco no mundo exterior. No fundo, a ansiedade é um alerta para nos mostrar que estamos a olhar para o lugar errado. E este olhar para o lugar errado precisa de ser corrigido, precisa de ser editado. Por isso daí vem a meditação, meditar, me corrigir. Nós precisamos de corrigir esta forma de ver o mundo, esta forma de olhar para o mundo, este dar importância àquilo que no fundo, não tem importância alguma. Uma mente acelerada, uma mente ansiosa, ela acredita que ainda está na selva a defender-se contra leões. É verdade. Esta mente ansiosa é um mecanismo de sobrevivência primitivo do tempo, lá do momento em que nós ainda vivíamos nas cavernas, que não evoluiu, que está bem presente ainda em nós e que só quer sobreviver. Ok? Então está sempre em processo de ataque e defesa, está sempre em modo de ataque e defesa. No fundo, esta mente acelerada nada mais é do que o nosso ego, que tem esta informação pré-histórica, bastante primitiva em nós e que está bem assente, ainda bem vivo em nós, ok? Então, enquanto esta mente primitiva não baixar as defesas, enquanto este ego não baixar as defesas, enquanto esta mente ansiosa não baixar estas defesas, não perceber que não há perigo, nós não conseguimos estar bem connosco, nós não conseguimos estar tranquilas, nós não conseguimos estar em paz connosco mesma, ok? Portanto, no fundo, é o que nós fazemos na meditação, é editar esta forma de estar, esta forma de ver o mundo e compreender que o mundo não é uma selva, não é? É uma forma indireta de dizer a esta mente que não precisas estar tão preocupada, não precisas estar acelerada, não precisas ter tanto medo, porque este mundo não é uma selva e nós podemos sossegar, parar, estarmos tranquilas, fazer as pazes connosco. No fundo, isto é tudo uma guerra interna, fazer as pazes connosco no meio de todos os barulhos que a gente vai ouvindo, de todos os movimentos que vai ouvindo. A gente não precisa de ficar irritadas, a gente não precisamos de reagir logo, a gente não precisa de se defender tanto, porque o mundo não é uma selva. Mas nós, quando estamos neste processo, numa mente acelerada, achamos que tudo cá fora temos que fazer, temos que atacar, temos que responder, temos que marcar a nossa posição, temos que, e não temos nada. E vou ao assunto que me trouxe hoje aqui para falar contigo, porque esta questão de explicar o que é a meditação foi só à parte, para que tu possas compreender um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de informação sobre esta questão da importância do que é realmente meditar. E venho falar então sobre este desafio do relaxamento em 40 dias. Permite-te por 40 dias meditar 11 minutos ao acordares todos os dias, para te habituares a iniciar a manhã com uma vibração mais tranquila. E como é que vai ser o desafio? Todas as manhãs, às 6 da manhã, eu partilho aqui no canal uma meditação de 11 minutos,
em que tu, quando acordas, dentro do teu tempo, vens aqui ao canal e vais buscar a meditação e faz essa meditação por 11 minutos. Ai, Carla, mas eu de manhã tenho um monte de coisas, tenho que cuidar dos filhos, tu acorda 11 minutos antes de todas as pessoas lá de casa, acorda 11 minutos antes, não é assim tanto, não é? Até podes pôr 15 enquanto acordas. Então acorda um pouquinho mais cedo do que toda a gente aí em casa e faz a tua meditação. Eu não estou a pedir que acordes 1 hora antes, eu não estou a pedir que acordes 2 horas antes, eu não estou a pedir que acordes às 5 da manhã, não, nada disso, não precisas nada disso. É uma meditação de 11 minutos, portanto basta acordares 15 minutos, 20 minutos antes de toda a gente aí em casa para que consigas fazer a tua meditação com tranquilidade. A meditação tem 4 etapas, 4 momentos da meditação em que ela muda. Com a mente acelerada precisa de algo para se entreter, porque se ela estiver no silêncio, simplesmente no silêncio, ela vai começar a arranjar dificuldades, e se simplesmente estiver atrás de voz, ela também começa a criar dificuldades. Todas as meditações elas estão uma contagem regressiva. Porquê uma contagem regressiva? Porque os números para a mente são uma questão mais fácil dela seguir do que simplesmente uma conversa, ok? Do que ir atrás de uma meditação mais guiada, com toda uma estrutura. Por isso, o que é que eu dei conta? Que quando eu ouvia a contagem regressiva, eu conseguia estar um pouco mais presente na meditação do que quando isso não acontecia, ok? Então, trouxe esta técnica para vocês. Então, todas as meditações elas vão ter uma contagem regressiva. Os primeiros 10 dias vai ser de 100 a 1. Depois passa de 50 para 1. Depois passa de 20 para 1. E depois passa de 10 para 1. São os 40 dias e de 10 em 10 dias não vai mudando a contagem. Não se preocupem. Eu não vou dizer para vocês fazerem a contagem, porque também podem fazer, né? Mas eu acompanho-vos na contagem. Vocês podem ir repetindo a contagem comigo, ok? Ela é muito fluida, por isso são 11 minutos, entre o início até o fim, são 11 minutos, precisamente 11 minutos, para vocês poderem saber que tem ali 11 minutos de meditação, nem mais nem menos. E ela é muito fluida, vão fazendo a contagem regressiva e mudando. Eu vou avisando sempre que mudamos, de 10 em 10 dias a gente muda. Para quê? Para que vocês ganhem esta prática, ok? Começamos dos 100 até 1 para vocês poderem ir acompanhando a contagem. O momento de silêncio é mais curto, então vamos aumentando o momento de silêncio e de edição à medida que os 40 dias vão passando. Esse momento de silêncio, como vos disse, vai ser um momento de silêncio, mas que eu vou-vos dar uma frase. Todos os dias vai haver uma frase diferente para vocês repetirem algumas vezes, ou às vezes que vocês sentirem necessidade durante a meditação. Essas frases são completamente diferentes, são 40 frases, elas são 40 frases de edição, de correção da nossa mente. Recomendo-te teres um caderno contigo, que é o que eu chamo o caderno do eu, um caderno contigo ao lado, quando te estás a fazer a meditação, em que quando terminas, podes sentir necessidade de escrever alguma coisa. Podes sentir necessidade de dizer que sentiste muita irritação, porque pode aparecer a irritação, uma vontade do corpo sair dali, tipo fugir dali. Acontece. Não vais sentir a tranquilidade imediata. O teu hábito de acelerado é muito grande, portanto ele vai ter que... É como se tivesse um carro sem travões a andar e tu, se puseres a travão a fundo, tu vais sair daí por fora, vai ser pior o soneto que a emenda, é ou não é? Então a travagem tem que ser gradual para ir ganhando controle na tua vida. E é isso que eu estou a oferecer. É este desafio exatamente para ver se consegues travar um pouco mais essa mente acelerada de forma gradual. Então, para que este caderno? Para poderes escrever essas coisas. Para poderes escrever todas as irritações que surgem. Que pensamentos é que apareceram persistentemente na tua mente? Qual é o problema que está aí na tua mente que tu não consegues tirar? Escreve, coloca no papel. É como se deitasses fora da tua mente essa preocupação, essa situação, essa ansiedade, esse medo, essa raiva, essa frustração. Coloca no papel. O caderno do eu ajuda imenso, e se juntares o caderno do eu com a meditação, eu fiz o contrário, comecei com o caderno do eu, depois passei para a meditação, mas se tu juntares as duas coisas, tens aí duas ferramentas
incríveis para te ajudarem a sair dessa mente primitiva, dessa mente ansiosa, dessa mente que vê o mundo como uma selva e desse ego, não é? Que é o ego, que é algo que está em nós, que é muito maior que nós, mas que nós precisamos aprender a lidar com ele, a baixar essas defesas. Por isso, esse caderno do eu ajuda-te imenso e a meditação também. Por isso, espero que aceites este desafio do Relaxa a Mente em 40 dias, ok? Todos os dias vão estar aqui neste canal às 6 da manhã, uma meditação de 11 minutos por 40 dias. Espero que aceites, que estejas aqui. Se não te subscreveste, subscreve-te para poderes receber as mensagens da meditação, para poderes receber os alertas da meditação. E espero que gostes deste desafio, que acompanhes. Convida a amiga, o amigo, o marido, o filho, convida quem quiseres. Então traz essas pessoas, traz para a meditação, porque assim não adianta fazer nada, não adianta terapia, não adianta nada sem aprendermos a estar tranquilas. Ok? Sem aprendermos a fazer as pazes connosco mesmo, com esta mente que está em conflito dentro de nós. Por isso, espero-te aqui nos próximos dias. Amanhã é já o primeiro dia, espero por ti aqui amanhã às 6 da manhã para a nossa meditação. Eu vou-te acompanhar durante estes dias e amanhã às 6 da manhã aqui estarei contigo e durante os próximos 40 dias vamos fazer companhia umas às outras. Beijinhos e até amanhã.